ali você traz aí uma questão que é a questão do consentimento do outro. Ou seja, como uma relação, o outro precisa consentir, estar no jogo nesta relação. Passa a ser recíproco. Né? E o que eles trazem é justamente a falta desse consentimento. Então você tem uma invasão da privacidade da mulher. Aquele aluno da UNB que disse, depois do primeiro não, acabou. Exatamente. E junto com a invasão de privacidade, você tem também uma certa desqualificação do outro. Na fala de uma deles, assim, quando você vê a mulher como objeto sexual, puramente um objeto sexual, e não como um sujeito, né? Esse é o ponto. Já não precisa nem olhar, nem falar, nem precisa ter consentimento. Domina já. Fica dando nota como se fosse um desfile numa passarela de concurso de Miss, né? Exatamente. Tem uma pergunta enviada pelo Twitter que está bem interessante. Não mexa com nossas crianças bananeias, não sei o nome. Minha pergunta é a seguinte: enxergar um abuso apenas uma das imagens abaixo não seria sintoma de uma agenda ideológica preocupante? Então mostra um repórter, no caso o Ben-Hur, sendo assediado por moças enquanto ele estava num vivo, né? E a mesma situação com a repórter assediada por um não brasileiro, a repórter Júlia Guimarães, né? Então, no caso do repórter, todos achamos graça, nós homens achamos graça, achamos que ele é o maioral, porque as mulheres saíram atrás dele. Já com a Júlia, a gente achou que foi um atrevimento desse sujeito, né? Exatamente. Como é que é essa visão? A gente tem que pensar que a gente está estruturado em torno de uma sociedade que ela se coloca como machista. Então, como uma sociedade machista, o que isso quer dizer? Muitas vezes a construção do masculino se dá, né, numa relação de posse, como bem falou a professora Elisa Nota. Então, no primeiro caso, você tem ali exatamente essa condição de superioridade. Então, é algo que é, inclusive, valorizado socialmente. No segundo caso, claramente, até o comportamento da repórter mostra isso, né, um constrangimento. Ela se sentiu invadida naquele momento. E atrapalhada no seu trabalho, né? Eu não sei onde esse sujeito trabalha, se ele for dentista, será que ele gostaria que a Júlia entrasse no momento que ele estivesse obturando algum paciente, né? É que eu acho que o sentido é outro, como você colocou bem, porque o sentido que vocês leram das meninas se aproximando do repórter tentando beijá-lo, para mim não é a atitude mais razoável. Mas, no entanto, o sentido profundo é de admiração pelo homem e não de dominação. Então, o sentido profundo da estruturação da sociedade é de que você admira os homens. Então, é tipo assim, fãs em relação a estrelas, aos Beatles, que me veio à cabeça. Quer dizer, quando todos vão para, de alguma forma, entronizar aquela pessoa. E aí é o masculino. Enquanto que, quando se dirige às mulheres, a ideia não é... Parece que é afirmar a beleza, como eles dizem, mas isso esconde que é uma dominação de poder mesmo. Tanto é que ele nem olha, o rapaz nem olha, ele vai direto na repórter. Enquanto que possivelmente, se vier o vídeo todo, elas se apresentam e depois tentam beijar. Ele sequer se apresenta, ele passa de lado e já vai tentar beijar. Faz diferença. Agora, a parte prática disso. Professor, eu interrompi o senhor. A senhora ia dizer alguma coisa? Não. Não? A parte prática dessa questão, né? Qual é a consequência do machismo no trabalho, na divisão de tarefas, na vida social? Agora, eu queria entrar nesse assunto logo depois do intervalo comercial. A gente já volta. Bom, voltamos para discutir, continuamos discutindo machismo, e eu queria mostrar uns números aí no telão sobre salário de homens e mulheres. Vamos ver na prática quais são as consequências do machismo, né? Essa é a média brasileira, segundo o IBGE, em 2016. O rendimento das mulheres é 23%, né? Em números redondos, menor que o dos homens, né? Tá aí os números, a média de R$ 2.380 os homens, e as mulheres ficam com R$ 1.836. Professor, como é que o senhor vê isso aí, essa consequência? Isso é consequência do machismo? É consequência de uma história social em que as mulheres não tiveram o devido espaço social,
na sociedade, né? Então, que são conquistas recentes, né, das últimas décadas. Exato. Nós temos muito pouco tempo de construção de um processo de luta, né, de valorização do espaço das mulheres na vida social, no espaço público, né? Elas vêm conquistando, mas esses dados ainda mostram que a gente precisa trabalhar muito para poder que haja uma maior igualdade entre os gêneros. Então, os homens ainda, eles têm um salário superior, estando às vezes na mesma posição que a mulher, e elas estão recebendo um pouco menos. Seria mais difícil para a mulher ascender a uma posição hierárquica superior aos homens? Sim, tem relatos que mostram claramente isso. Na hora da escolha em posições, né, sociais mais elevadas, as mulheres são preteridas em relação aos homens. Eu acho que há uma cumplicidade também entre homens. Porque tem pesquisas que mostram mesmo quando você, dentro dos recursos humanos, ou você sendo dono de uma empresa, você vai ter uma cumplicidade com um homem que vai ser chamado para gerente e muito menos com uma mulher. Então você tem a percepção de que os homens sabem mais, o que aí entra a misoginia, né? É a misoginia. Segundo, merecem mais porque eles são os provedores da família e tomam como se as mulheres não fossem, em grande parte, provedoras da família. Nós temos cada vez aumenta o número de mulheres que são provedoras da família. Então você tem estou dizendo, tem machismo aí, tem discriminação. As diferenças biológicas supostamente não inferiorizariam as mulheres? Gravidez, biológicas, gravidez, menstruação, essas questões. Mas de forma nenhuma, porque se você pensar que a questão da reprodução social biológica é uma questão da humanidade, responsável por ela são homens e mulheres. Portanto, há que se pensar políticas sociais em que a questão da gravidez, a questão da amamentação sejam levadas em conta, assim como também a paternidade masculina. Então, tudo isso são políticas sociais que não poderiam, se você pensar como é que você pode atribuir só às mulheres a reprodução, se também os homens reproduzem. Então, você tem que pensar que nós somos responsáveis pelos dois, socialmente mais pela mulher, em função da gravidez e da amamentação, mas nunca retirar dela a função também produtiva, jamais. Então, com certeza, as questões biológicas, elas têm que ser englobadas pela visão cultural e social da igualdade de gênero. E certamente as empresas que apoiam as mulheres nessas situações, na licença maternidade ou coisa assim, terão depois mais dedicação das mulheres, né, na volta da empresa, né? Com certeza, e às vezes também você tem que, as empresas às vezes facilitam a saída de um homem, que é estranho. Ele é tão fantástico que ele cuida do filho e quando ele sai para cuidar do filho, é abonada a falta. Quando a mulher sai, você vai fazer outra coisa a não ser cuidar de filho? Agora, então há discriminação aí também. Queria mostrar o depoimento de uma escritora que anos atrás fez uma campanha, Eu Não Mereço Ser Estuprada, Naná Queiroz. Vamos ouvir o que ela diz a respeito dessa questão. Quando eu criei em 2014 o protesto Não Mereço Ser Estuprada, era sobre isso que a gente estava falando, né? Era sobre essa questão de jogar para a vítima ou de isentar o assediador ou o estuprador da culpa. E você faz isso jogando a culpa na vítima, ou jogando a culpa na situação, ou jogando a culpa no álcool, ou jogando a culpa na brincadeira, né? Então, isentar o assediador de culpa é uma das piores maneiras que a gente tem para lidar com assédio. Em geral, a culpa da vítima é estar de shortinho, ou estar de microsaia, ou coisa assim, né? Ela estava vestida, estava pedindo isso. É isso que a gente ouve por aí, né? Nesses casos terríveis, né? Eu acho que ela coloca uma coisa que a gente precisa rever. Eu acho que é a responsabilização pelo ato. Né? Então, existem atos que eles são juridicamente considerados como crimes e o sujeito ele precisa ser responsabilizado por tal ato. Agora, na doutrina atual, nós temos também uma nova questão, que é uma questão importante. É não só de responsabilizá-lo, mas de trazer para que ele reflita sobre esse ato, que ele cresça e que ele possa, a partir de aí, dizer assim: o meu ato naquele momento foi um ato injustificado, um ato danoso ao outro. Em outras palavras, amadureça, torne-se adulto. Aqueles sujeitos lá
lá de Moscou, lá da Rússia, parecia que estava na idade de criancinhas ainda, professor. Ou seja, a questão do assédio, a questão mais forte e violenta do estupro, são questões que precisam da responsabilização do agressor e precisam também, tanto do direito penal, quanto também de grupos de reflexão para agressores, porque não é possível que se pense, tem que combinar o direito penal com a proposta de acolhimento para revisão de determinados atos. Porque o assédio, quando a gente quer que o assédio seja um crime, mesmo que de não gravidade, ele pretende, de alguma forma, impedir crimes mais graves. Então, nós precisamos de uma conscientização dos homens profunda. E a igualdade acaba com isso. Infelizmente, o nosso programa também acabou, por causa do tempo. Professora Lia, professor Aldri, muito obrigado a vocês. Na próxima semana, outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.